Irmão, o bolo que Deus tem para você, ele é todo teu. O inimigo não pode lascar a mão em um pedaço. Amém, irmãos? A bênção que Deus tem para você, minha irmã, para você, meu irmão, ela é tua. Tem um hino que diz: aquilo que é meu, ninguém irá roubar, agindo o meu Deus, ninguém impedirá. Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. Aquele que começou a boa obra um dia, Ele vai terminar essa boa obra um dia. Amém, irmãos? Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E 2 Coríntios, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando aqui o povo de Deus na terra do Egito, afligido estava por Faraó, não vou aqui relembrar os irmãos a respeito das pragas, das 10 pragas, e de como o coração de Faraó foi endurecido para não deixar o povo ir. Nós aqui estamos aprendendo na escola bíblica dominical acerca de mordomia cristã, e no domingo passado tivemos uma lição profunda, que o coração de Faraó foi endurecido a tal ponto que ele queria deixar o povo hebreu ir adorar a Deus no deserto, mas queria reter o cordeiro, a ovelha, as posses, as finanças, porque o inimigo ele é assim. Ele não quer que você viva a inteireza do projeto de Deus. Ele sempre quer uma parcela, uma fatia do bolo. Por isso que nós precisamos estar apercebidos, atentos e vigilantes, para que não cedamos à proposta do inferno. Irmão, o bolo que Deus tem para você, ele é todo teu. O inimigo não pode lascar a mão em um pedaço. Amém, irmãos? A bênção que Deus tem para você, minha irmã, para você, meu irmão, ela é tua. Tem um hino que diz: aquilo que é meu, ninguém irá roubar, agindo o meu Deus, ninguém impedirá. Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. Aquele que começou a boa obra um dia, Ele vai terminar essa boa obra um dia. Amém, irmãos? Então nós temos que estar vigilantes, porque o inimigo, o inferno, sempre vai tentar segurar, reter algo que é nosso. Deus tinha promessas para o seu povo, mas o povo estava sendo afligido por Faraó. Mas ali Deus vai instruir Moisés, Arão, para que sacrifique um cordeiro ou um cabrito, e coma da carne, e sob o sangue eles ali possam marcar os umbrais das portas. Essa passagem é muito conhecida dos irmãos, portanto não vou entrar em detalhes. Mas é interessante que no versículo que ora lemos, Deus dá uma clara orientação ao seu povo. Porque entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, a orientação de Deus, ela está aqui na Bíblia Sagrada, e ela está disponível a mim, a você. Mas saber disso não é o bastante se nós começarmos a dar ouvido a vozes lá de fora. Eu vou repetir para que você entenda bem. Não é porque Deus está falando que a voz do mundo é silenciada. Todo mundo pegando? Não é porque a Bíblia, a boca de Deus está falando, que a voz daquilo ou de quem não é de Deus está calada. Deus está falando, e lá fora existem uma multidão de vozes que falam, que não estão caladas. Mas nós, enquanto povo de Deus, devemos discernir os tipos de vozes. Tanto é que quando Moisés desce do monte, ele escuta um barulho. Aí, peraí, que voz é essa? Que voz de povo é essa? Voz daqueles que celebram? É como se num barulho, no arraial, o som fosse único, mas não era. No meio do povo de Deus, ali no contexto do Sinai, na península do Sinai, estou falando tempos após isso daqui que nós lemos, o povo era de Deus, mas o barulho era estranho, as vozes eram estranhas.
E nós temos que estar com os ouvidos bem abertos, irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, na iminência do arrebatamento da igreja. Olha o que Deus orientou o seu povo hebreu. A minha versão é um pouquinho diferente, mas o significado eu vou explicar para os irmãos. Veja bem: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Teve um dado momento que, na época que a nossa igreja tinha um programa na rádio, eu trouxe essa mensagem e eu fiquei muito apreensivo, até mesmo muito curioso para entender o significado dessas 3 orientações que Deus deu ao seu povo: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Aí, nada melhor do que ir para o original, o hebraico, e eu tenho o privilégio de ter uma professora de hebraico em casa, né? Aí, pastor Suete, lombo cingido. Quando eu falo lombo com os irmãos, o que os irmãos entendem? Coloca aí a mão no lombo. Tem gente que colocou a mão no ombro, tem gente que colocou a mão na cintura. Onde que é o ombro, irmãos? Ombros cingidos, né? Mas olha que curioso, pastor Suete. Os irmãos que colocaram a mão na cintura, não está muito errado. Irmãos, no original, quando Deus orienta lombo cingido, sabe o que significa? No original, o povo hebreu, a cultura da época, o tempo bíblico, irmãos, até o Novo Testamento, era normal que os homens, as mulheres, usassem vestidos. Os homens da época usavam vestimentas como vestidos. O homem na época, irmão, só para dizer que de vestido é coisa estranha. Mas os homens da época usavam vestidos. Quando a Bíblia fala lombos cingidos, irmão, sabe o que é? É eu levantar a barra do vestido, dobrar, pronto para sair correndo para uma longa caminhada, ou para um longo caminho. A orientação bíblica é essa. Por isso, irmãs, lombos cingidos é como se você levantasse a barra da sua saia e se preparasse para uma longa caminhada. E veja bem, irmãos, Deus sempre nos orienta antes de fazer algo poderoso. Lombos cingidos nos fala acerca de preparação do tempo. Por quê? Quando a ordem é dada, talvez não haja tempo, naquele momento iminente, de eu levantar a minha roupa para sair correndo. Mas a orientação bíblica, e quem é militar entende perfeitamente isso. Quando você está no campo de batalha, quando você vive na iminência de uma guerra, irmãos, não tem tempo de dormir de pijama. Você tem que dormir de farda, tem que dormir com a arma postos, porque a qualquer momento o inimigo pode vir à espreita. Meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, e falo por analogia, quem tem ouvido, entenda o que o Espírito diz às igrejas. Não é tempo de dormir de pijama, desapercebido, achando que tudo está bom, que as coisas estão tranquilas, que o tempo é favorável. Nós temos que dormir com a nossa vestimenta de batalha. Nós temos que dormir preparados, apercebidos, com as nossas armas, irmãos. E quando eu falo de armas, são armas espirituais, porque o tempo é difícil. O tempo é difícil. Eu não sei se acontece somente lá em casa, não sei se na casa de algum irmão acontece isso. Irmãos, tem dia que o Senhor nos desperta de madrugada para travarmos batalhas, pelejas, e nós temos que marchar em casa, irmãos, delimitando o território, porque senão o inferno começa a lançar laços, dardos, setas, que de certa forma nos distraem e tentam impedir aquilo que Deus tem para nós. Acontece com mais alguém aqui? Será que só na casa de alguém, na minha casa no caso, tem um maluco ou uma maluca que começa a marchar com Jesus de madrugada declarando: aqui não, Satanás, aqui não, aqui sobre esta porta está o sangue do Cordeiro. Não aceito decreto do inferno, não aceito potestade do inferno, porque o sangue do Cordeiro aqui está. Tem na casa de mais alguém assim? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e olha, que não somos perfeitos, mas caminhamos.
somos fiéis ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, mas tem hora que nós temos que marchar com o varão. Aqui não, Satanás, porque as minhas posses pertencem a Jesus. Sou fiel nos dízimos, sou fiel nas ofertas, não aceito o devorador, não aceito o pulgão, não aceito o adversário, não aceito o demônio que toque nas minhas finanças. Irmãos, não é tempo para brincadeira. Não é tempo para brincadeira. Deus orienta o seu povo. Olha, lombo cingido, já expliquei. A barra do vestido preparada. Sandália nos pés. Imagine quando uma trombeta toque e você vai ainda começar a colocar sandália nos pés para se preparar, irmãos. E aqui o Senhor falou comigo muito fortemente. Sandália nos pés significa preparo. E se você for lembrar na vida de Moisés, olha que interessante isso daqui, meus irmãos, se atentem bem. Quando Deus chamou Moisés no Sinai, quando Deus chamou Moisés, o que Deus pediu para Moisés fazer? Tirar a sandália dos pés. Mas agora Moisés está orientando o povo para estar com as sandálias preparadas nos pés. E aqui o Espírito Santo me trouxe uma clareza no seguinte sentido: sandália é preparo. Mas como assim preparo? Quando Moisés foi na sarça ardente em que Deus falava com ele: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está é terra santa. A sandália que Moisés detinha era a sandália do preparo do Egito. A sandália que Moisés tinha debaixo dos seus pés era a sandália do Egito, o preparo do Egito. E Deus aqui está falando com Moisés: Moisés, o preparo que o Egito te deu não adianta de nada para aquilo que eu vou fazer na sua vida. Tira a sandália dos teus pés, porque uma sandália diferente eu vou te dar. Irmãos, atente-se bem para isso daqui. Aquilo que Deus tem para que nós façamos algo de maravilhoso no reino de Deus. Irmão, me ajuda aí, irmão. Glória a Jesus. Aquilo que nós temos para fazer no reino de Deus, eu não preciso largar tudo que eu aprendi na escola, na faculdade, na minha vida secular, desde que eu entenda que o preparo que eu preciso é o preparo da palavra, é o preparo que o Senhor me dá. Porque se eu pensar comigo que aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, que o conhecimento que o Egito me deu é o suficiente para eu chegar a Canaã, eu transfiro a glória de Deus para a glória do Egito. Agora, se eu tiro a sandália do Egito, me dando ou me colocando na posição para que Deus me oriente a que tipo de sandália eu devo calçar, eu reconheço que o meu preparo vem dele, a minha força vem dele, o meu sustento vem dele. Então, olha isso. Lá atrás Deus pediu para Moisés tirar a sandália. Aqui Deus usa Moisés para dizer: olha, estejam preparados com a sandália. E para concluir, cajado na mão. Cajado fala de autoridade. Irmãos, não somente autoridade pastoral. Muitos pensam que cajado seja somente a autoridade que um pastor detém para dirigir uma igreja. Mas na tua casa, meu irmão, Deus te deu um cajado. Minha irmã, na tua casa, a senhora tem um cajado. Use esse cajado que Deus te deu. Não delegue a autoridade que o Senhor colocou sobre você para o mundo, para o professor do teu filho na escola, para a televisão, para a cultura mundana, mas estabeleça limites firmes, retos, irrepreensíveis, de valores os quais você carrega. Não negocie isso, meu irmão e minha irmã. Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. E concluindo, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Aqui, meus irmãos, é a Páscoa no contexto do povo hebreu no Egito. O decorrer da história, a conclusão você bem sabe. Vamos agora para o Novo Testamento. 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 52. No momento
num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Se eu for, irmãos, utilizar a orientação que Deus deu ao seu povo no Egito e tentar aplicá-la no contexto do Novo Testamento, os irmãos acreditam que há uma sintonia? Os irmãos acreditam que a orientação, se devidamente aplicada, ela tem o mesmo contexto novo? Sim ou não? Sim, meus irmãos. Porque no Antigo Testamento, o maior milagre que o povo judeu viveu foi a Páscoa, a saída do Egito. Se você for hoje em Israel, perguntar para um judeu: olha, vem aqui, qual foi o maior milagre que o povo judeu passou em todos esses milênios de história? Com certeza, todos os judeus, todos, irmãos, askenazi, sefaradita, de diversas características, vão dizer a mesma coisa: o milagre da Páscoa, quando Deus nos tirou das mãos de Faraó e nos trouxe para a terra prometida, terra que mana leite e irmãos, para todo judeu a resposta vai ser a mesma. Agora, para nós cristãos, o maior milagre que nós vivemos é a ressurreição em Cristo. É termos o privilégio, é podermos contar com o Cristo que morreu, que ressuscitou e que está conosco. E utilizando, meus irmãos, do versículo de Êxodo, lombos cingidos, irmãos, vestes preparadas. Só que no Antigo Testamento a palavra fala de vestes dobradas, preparadas. No Novo Testamento, como que a nossa veste deve estar, meu irmão e minha irmã? Brancas como a neve. Ou seja, a orientação dada no Êxodo, ela segue no Novo Testamento, com a devida adequação testamentária. Veja bem, lombos cingidos, roupas preparadas, lá a barra das vestes. Aqui no Novo Testamento, as vestes brancas como a neve. Lombos cingidos, sandália nos pés. Irmãos, quando fala sandália nos pés, preparação da palavra. A Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o que, irmãos? O que, irmãos? Conhecimento. E veja bem, quando eu digo conhecimento, eu não digo de forma absoluta: então eu tenho que ter um curso de teologia, tenho que ter um bacharel em teologia. Não. Muito embora isso seja bom, mas não é isso que eu estou dizendo. É você ter um nível de relacionamento com a palavra de Deus. É você ter uma vida de leitura, de meditação bíblica. Irmãos, não é tempo de vivermos somente de caixinha de promessa. Eu me lembro muito bem, quando eu era criança, lá em casa tinha caixinha de promessa. Quem aqui é raiz vai lembrar muito bem da caixinha de promessa. Quem aqui lembra da caixinha de promessa? Olha aí, todo mundo com mais de 30 anos de idade, né? Vocês aí talvez não saibam nem o que é isso. Sabem o que é isso? Aí, Nutella. Sabe o que é isso, adolescente? Sabe o que é isso? Adolescente, caixinha de promessa. Aí, nem sabe, irmãos. Aqui é a raiz, ali é Nutella. Mais ou menos assim. Mas ainda bem, vocês não estão perdendo não. Vocês estão no lucro. Porque às vezes da nossa geração, vou ouvir Deus falar comigo. Aí você abre a caixinha de promessa, Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, aleluia, obrigado, Jesus. Aí, você com a vida torta, pecando a torto a direito, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Você acha que tudo está muito bom, quando na verdade você precisa de uma exortação. Por isso, irmãos, que não é tempo de viver caixinha de promessa. Nós temos que viver a palavra de Deus.
o mel e o fel. Irmãos, o que é doce e o que é amargo, porque os dois são necessários para nós. Vamos lá, lombos ungidos, sandália nos pés e cajado na mão. Reforçando o cajado, a autoridade, irmãos. E no contexto, já caminho para o término, no contexto do Novo Testamento, nós temos um privilégio, irmãos, tremendo, que nenhum apóstolo, ou melhor dizendo, que nenhum profeta, que nenhum escriba, que nem mesmo Moisés teve no Antigo Testamento. Sabe que autoridade eu estou falando? A autoridade do nome de Jesus. Você não imagina o tamanho da autoridade que nós temos a utilizar o nome de Jesus. Eu sou a pastora Simone Chaves e quero te agradecer por ter ficado conosco até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com um amigo que também será abençoado por essa mensagem que você acabou de assistir. E se você quiser, você pode nos ajudar a continuar esta obra e muito mais do que continuar, ampliar os nossos horizontes. Com a sua contribuição, nós conseguimos manter o Lar do Idoso Ebenezer, o Centro de Recuperação Gunavig e ampliar o nosso campo missionário no Brasil e no exterior e também construir mais congregações. Então, seja você um patrocinador dessa obra e receba de Deus a bênção. Muito obrigada.